quanto o Diego se entrega para o time do Flamengo. Mas o Thiago Maia, ele tá entrando em todas as partidas muito bem, né, Letícia? No treinamento de ontem, fazendo gol de bicicleta, se entregando, bem feliz. E aí o Pedro Ivo, comentarista aí do ESPN, comentou sobre o assunto e disse que o Thiago Maia vai assumir a titularidade de Diego no Flamengo. E ele falou que esse Flamengo atual, que tem um estilo muito diferente do Ceni, do Domi, precisa de uma proteção que o Diego não dá. É uma proteção entre linhas. O buraco que fica entre a linha da defesa do Flamengo, o Diego não faz essa cobertura. Não joga com a bola e não joga sem a bola. Por isso o Thiago Maia, que entra muito bem a cada jogo, vai tomar essa posição. Porque ocupa, combate e progride. Para a intensidade desse Flamengo, de ocupação de espaço, o Diego não entrega mais. A opinião aí do Pedro, que complementou que já são 5 anos que aconteceu de tudo. Eu peguei o processo lá no começo, durante essa transformação do Flamengo. Eu vivi tudo ali. Isso me dá propriedade para dizer que realmente esse clube é especial. Tudo que foi feito é muito especial. E poder participar dessa construção foi sensacional. Para o próprio Diego, que fala, inclusive, sobre a questão dos haters que pegaram muito no pé dele antes de 2019. E depois de 2019 deu uma tranquilizada, mas recentemente teve gente pedindo a saída. O que eu acho que é um exagero, pedindo a saída do Diego, acho que não é por aí. A Raíssa Simplício, né, o Goal, trouxe a informação de que o próprio Diego tem a ciência que isso vai crescendo e que ele não teria problema com questão de ir para o banco de reserva, mas que seria uma decisão do próprio Renato Gaúcho. Mas é um processo natural. O Diego já entendeu isso. Ele não é um jogador. Ele é um jogador inteligente. Ele já entendeu que o Thiago Maia está entregando mais do que ele nesse momento. Queria que vocês comentassem sobre esse processo que parece que ser um processo natural de transição do Diego indo para o banco e o Thiago Maia entrando como titular. Letícia, depois o Nando, depois o Ruggeri. Sim, isso vai acontecendo aos poucos, né, Marquinhos? Como eu falei ontem na live, essa característica e esse estilo de jogo do Renato Gaúcho favorece muito mais o Thiago Maia. Ele consegue dar uma compactação melhor no meio de campo, ele consegue dar uma segurança maior para o sistema defensivo, porque ele consegue preencher mais essas linhas, como o jornalista falou. Além disso, ele dá uma liberdade para os atacantes se moverem e, ao mesmo tempo, se sentirem mais confortáveis nessa criação, porque o Thiago Maia, além dele dessa compactação, ele aparece muitas vezes como essa opção no ataque. E é um elemento surpresa, um elemento que muitas vezes o Diego dificulta justamente por essa transição mais lenta que o Diego oferece. O Thiago Maia ele tem características mais completas pelo estilo de jogo que o Renato tem. Então, ele se sobressai mais do que o Diego. E também pelo fator físico, que não tem muito o que falar, né? O Diego já tem 36, o Thiago Maia tem 25, se eu não me engano, ele é bem mais novo, nem se compara. Então, ele 100% fisicamente, o Thiago Maia 100% fisicamente, com ritmo de jogo, vai ser muito difícil tirá-lo de campo, justamente por essas características. E ele também tem uma força física importante, ele consegue fazer interceptações e consegue tirar a bola no meio de campo, preenchendo melhor. E como você pode ver, ele ainda dá essa opção várias vezes no ataque, como o Arrascaeta, quando está bem marcado, Everton Ribeiro, ele se apresenta nesses espaços vagos, quando duplica ou triplica a marcação em cima dos jogadores que são nossos cérebros. O Thiago Maia se apresenta muito bem nesses espaços vagos dado pela equipe adversária e, ao mesmo tempo, oferece a oportunidade de mobilização para um Gabigol, um Bruno Henrique, um Michel. Então, a nossa criatividade cresce bem mais com o Thiago Maia no meio de campo. O Thiago Maia e o Arão fazendo essa primeira cobertura, sem dúvidas nenhuma. Beleza. E aí, ô Nando, Thiago Maia é um assunto meio polêmico aí, cara, porque assim, eu não concordo não, Bruno. Eu prefiro o Diego. Eu sou fã do Diego, acho que o Flamengo goleia jogo atrás de jogo, ganhou os últimos 2 jogos de 4-0. Então, assim, eu acho que o jeito que o Renato joga, pelo contrário, na verdade. Sem o Diego, o Flamengo vai perder criatividade no meio de campo. Vai ganhar força, claro que vai ganhar. Mas o Flamengo tá ganhando, acho que nos últimos 15 jogos, 9, 10 goleadas. Então, assim, eu acho o Diego fundamental no time. Acho que ele substituiu o Gerson muito bem. A gente nem sente falta do Gerson. Eu não sinto, pelo menos. E olha que o Gerson é top. Então, assim, beleza. Eu não vejo motivo para o Diego sair do time agora. Acho que seria um exagero, absurdo barrar o cara. Porque o Thiago Maia entrou bem em 2, 3 jogos. Porque foi isso. O Thiago Maia entrou bem em 3 jogos. E já querem barrar o Diego. Não vejo motivo ainda. Tipo, o Pedro Ivo falou ali os motivos ali.
compacta bem, bloqueia, passos. O Diego se mata ali para defender e tal. Volta e meia tu vê ele dando carrinho na linha de fundo ali para cortar a bola. Eu não vejo o Diego comprometer na parte defensiva. Ele comprometeu na parte defensiva no jogo contra o Internacional, que o Flamengo foi goleado, como quase todo o time foi mal. E fora isso, não vejo. Assim, não vejo mesmo. É igual quando o Flamengo vai mal, como foi contra o Inter, queriam acabar com a carreira do Felipe Luiz no Flamengo. Os grupos de WhatsApp, uma loucura danada. Não, o Felipe Luiz não serve mais, não sei o quê, não consegue recompor, o caramba. Outra coisa que eu acho absurdo. Felipe Luiz participa 2 gols no Flamengo por jogo, bota nele na cara do gol todo jogo também. Então acho que são 2 jogadores pela idade avançada que sofrem um certo preconceito da torcida que tenta sempre arrumar um problema, cara. O Flamengo tá ganhando de goleada todos os jogos. Eu acho que a galera que tá no banco tem que esperar a hora certa para entrar. Eu acho que o Thiago Maia foi bem nos últimos 3 jogos, mas pouco ainda para ganhar a vaga e barrar o Diego. Beleza, justamente o que eu estou falando é a questão do equilíbrio. Mas aí, Lelê, a gente mudando agora de assunto, mudando de pauta, também falando do Kennedy. O Flamengo aí, que se reapresentou desde quarta-feira, vem fazendo a sua preparação nesses dias que vai ficar aí sem jogo, até o jogo contra o Palmeiras, né? O Rodrigo Caio, que o Flamengo já entregou para o departamento de futebol, a gente vai falar um pouco sobre isso também, já está entregue para o restante da temporada. Até então, o departamento médico já coloca o Diego com o Rodrigo Caio como recuperado para enfrentar a maratona de jogos que vai ter pela frente, e o Flamengo vem aí fazendo a sua preparação. E aí o treinador, o primeiro treinador do Kennedy, do camisa 33 do Flamengo, ele apostou no sucesso do jogador com a camisa do Flamengo e falou o seguinte: no Flamengo ele chega, o José Romildo, primeiro treinador do Kennedy, que falou: no Flamengo ele chega para brigar em uma grande equipe que tem grandes jogadores, espero que ele se dê bem, porque ele tem potencial para isso e devagarinho ele vai conquistando sua vaga junto com os grandes craques do Flamengo. E com certeza vai ser um grande orgulho também aqui e uma referência para as crianças da escola do Santa Ritense, disse em entrevista ao Esporte, FNV Esporte. Kennedy está sendo uma grande aposta, né, Letícia? Está sendo uma grande aposta tanto do primeiro treinador dele, mas dessa janela de contratações. O Flamengo vai se preparando para, como eu falei, muito provavelmente o Kennedy vai fazer a sua estreia contra o Palmeiras e o Flamengo chega forte para retomar essa maratona, que vai ser uma maratona grande de jogos, né? Eu acho que a maioria dos jogadores que chegam no Flamengo são apostas, né? Porque, assim, nome não corresponde ao futebol e alguns sentem o peso do manto, por mais que chegue com todo aquele status. Então, o que a gente tem que ver mesmo é dentro de campo, como vai reagir, né, Marquinhos? Eu espero muito que o Kennedy jogue muita bola, que ele traga as características de ponta e toda a velocidade na verticalidade ali, que o Everton Ribeiro não traz, justamente porque ele não é esse ala, né? O Everton Ribeiro é mais como um meia de criação, aquele cérebro junto com a Arrascaeta, do que necessariamente com essa profundidade toda. Eu acho que o Kennedy, por fato de ser ponta, muito mais pela esquerda, mas possivelmente vai disputar essa vaga com o Everton Ribeiro pela direita. Eu acho que vai ser interessante, né, para dar essas opções para o Renato Gaúcho poder trocar os jogadores e, quem sabe, não manter, entre aspas, os 11 titulares fixos em todas as partidas. Acho que vai ter confrontos aí que talvez umas alterações sejam mais favoráveis. E o Kennedy vem para dar essa opção, e com qualidade, não é qualquer opção, né? É uma opção com qualidade para o elenco do Flamengo. Sobre o Kennedy, cara, eu acho que ele vai mandar super bem. É uma posição que tem muita concorrência, né, no Flamengo. Tem ali o Bruno Henrique, tem o Everton Ribeiro jogando na direita, ele joga nas duas, né? Tem o Vitinho, que tem entrado bem, Michael, que tem entrado bem. Enfim. Então, assim, tem muita... Tem Vitinho e Michael, né? Que estão pela hierarquia ali, pelo grupo, talvez o Renato ainda dê um pouquinho mais de moral para os caras, né? Exato, ele tem esses 2 caras, né, que jogam também nessa faixa de campo. Então, assim, é muita gente boa, o cara vai ter que... Eu acho que isso é bom pra caceta, né, cara? Porque tu vê, o Bruno Henrique melhorou muito o futebol dele nas últimas rodadas, depois que o Michael começou a jogar bem pra caceta, o Michael melhorou muito. E aí, cara, assim, a gente não imagina que o Michael ganhando a vaga do Bruno Henrique, obviamente, mas dá uma cutucada ali pro cara. Pô, tu vê que depois do Michael ser importante em alguns jogos, o Bruno Henrique voltou a jogar totalmente focado e fazer os gols decisivos que ele estava acostumado a fazer, mas não estava fazendo já há um tempo.
Então, assim, acho que o Kennedy chega para somar, botar essa competitividade no elenco para cima, lá em cima. A questão do Tite, que me preocupa é o que ele faz com os jogadores do Flamengo nas suas respectivas posições, onde mais rende, onde consegue explorar mais suas características. Chega no Flamengo, parece que os jogadores se perdem algumas vezes, não sabem onde está atuando, não sabem como jogar melhor, parece que absorve tudo na seleção e chega perdido aqui, né, quando reintegra ao elenco. Espero que isso não aconteça, já vendo essas situações. Eu não assisti o jogo muito tempo, achei só um pouquinho. Mesmo assistindo pouco tempo e com jogadores do Flamengo jogando, eu não sei, gente, eu não consigo sentir aquela paixão mais pela seleção brasileira de estar acompanhando o jogo inteiro. Dei uma olhada ali um pouco, enfim. Observei isso que você falou, Marquinhos, dos nossos jogadores jogando um pouco em posições diferentes. Me deixou confusa. Eu acho que o Gabigol, quando ele fica muito mais preso pela direita, pelo fato dele não ter essa velocidade toda para fazer uma profundidade de ponta ou de um lateral, ele acaba ficando um pouco mais apagado, apesar que ele jogou bem ontem, né? Puxou alguns contra-ataques que eu observei. Neymar, inclusive, perdeu um gol feito sozinho nesse contra-ataque, dos contra-ataques que jogou a bola Gabigol, lá na Lua, né? Lá na Lua, então. Foi dos poucos lances que eu acompanhei. Mas, assim, o Gabigol, ele tem que jogar mais centralizado, né? Onde o Tite vai conseguir explorar mais dele, assim como no Flamengo. Mas, paciência, né? Tite é um técnico, para mim, também já deu. Mas, pensando no que o Alves Júnior falou, preocupa, né? Se o Tite sai e tira o Renato Gaúcho aí, fica muito tenso, ainda mais em reta final. E aí, Ruggeri, seleção brasileira igual a Letícia falou para você também, não causa aquela... Só quando vai jogador do Flamengo, eu acho que a galera fica mais animada em assistir. Lembrando que o Arrascaeta ontem também fez gol, foi uma noite aí de gol. O Arrascaeta fazendo gol aí pela seleção uruguaia, Everton Ribeiro fazendo gol pela seleção brasileira, mas essa situação também de posição de jogador do Flamengo na seleção. Por um lado, torcedor fica... tem torcedor que pensa assim, pô, é bom que o Gabigol não jogue muito bem, ou que o Everton Ribeiro joga fora de posição, mas acabou que eles são craques, acabam jogando bem. Mas tem torcedor que fica querendo que ele não vá bem na seleção, para não ser mais convocado, para não desfalcar o Mengão, né? Pois é, Marquinhos, eu sou fã da seleção porque a seleção brasileira foi, além do Flamengo, né? Foi um dos fatores que me fez gostar de futebol. Copa de 94, minha primeira decepção foi a Copa de 90, aquele gol do Canidia, né? Brasil e Argentina. Foi a primeira Copa que eu lembro, assim. Então, eu sempre gostei de acompanhar a seleção, principalmente em Copa do Mundo, tá? Eliminatórias é legal também, porque é uma classificatória para a Copa do Mundo. Porém, desde que tem essa guerra entre... guerra, né? Mas essa desavença, digamos assim, entre CBF, Flamengo, alguns clubes, a questão da data FIFA, cede jogador, não cede jogador, enquanto não mudarem o calendário e derem uma pausa nas competições nacionais e internacionais dos times aqui do Brasil, paralelamente aos jogos da seleção, ou seja, enquanto os campeonatos não pararem nas datas FIFA, a gente vai sofrer com isso, vai ficar com raiva da seleção, vai perder jogador, vai ser prejudicado. E isso é uma burrice, ao meu ver, da CBF, porque você afasta o torcedor. E o Flamengo é a grande maioria, inclusive na seleção brasileira e em outras seleções. Enquanto você desfalca o seu time, perde para a seleção, cria um ranço, esse ranço vai ser eterno. Enquanto os campeonatos não paralisarem, isso é uma decisão tão óbvia, uma coisa tão... Não é simples fazer por conta do calendário. Mas é uma decisão, fala, cara, é isso que tem que acontecer, os campeonatos têm que ser paralisados para ter os jogos da seleção. É simples, é isso que tem que acontecer. Né? Então, enquanto isso não rolar, a gente vai ficar com o rancinho da CBF, da seleção, vai criando antipatia. Eu acho uma pena, porque eu me amarro em Copa do Mundo, eu gosto de assistir a seleção, e eu mesmo que gosto, perdi o tesão, né, amado, para acompanhar. Imagina a galera que já tem um certo ranço para acompanhar agora. Ontem foi legal ver, assistiu o Vinícius Júnior, o Paquetá, o Gabigol, entrou Everton Ribeiro, Gerson. Então tinha uma galera do Flamengo ali, mas, enfim, a gente perdeu um pouco o encanto da seleção brasileira, né?